Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu questionou os motivos das recentes declarações do ex-presidente Lula que geraram bastante polêmica. O deputado disse: "Estou impressionado com o comportamento do Lula." Coronel Tadeu lembrou que todas as pesquisas divulgadas pela velha imprensa mostram o ex-presidente na liderança de intenções de votos. O deputado questionou: se ele é o líder das pesquisas, por que será que está com essa raiva toda? Está esbravejando para tudo que é lado. Coronel Tadeu disse: "Eu quero comentário do comportamento dele. As promessas todos nós já sabemos que é uma estupidez." Ele acrescentou: "A cada dia que vai passando, estou percebendo que o Lula está ficando meio estranho. Está ficando meio senil, maluco, não está mais com aquela lógica nas ideias." O deputado prosseguiu: "E tudo isso tem um porquê. Se vocês observaram os últimos dias, o Lula vem dizendo determinadas coisas que ele jamais teria feito em outra campanha. Ele começa a ter um comportamento, e essa é minha opinião, daquele que já perdeu a campanha. Sabe quando você sabe que já perdeu e não consegue mais reverter esse resultado? Então o que resta a ele? É partir para o ataque, xingar, aumentar o tom de voz." Coronel Tadeu relembrou algumas das falas de Lula sobre o MST, supostos privilégios da classe média brasileira e sobre as pautas relacionadas à família e aos costumes, além de comentários sobre as relações internacionais e a convocação a sindicalistas para incomodarem deputados e familiares em suas casas. O deputado resumiu: "Esse é o Lula." Coronel Tadeu concluiu: "Eu acho difícil você voltar ao local do crime, viu, Lula?" Ele sugeriu: "O que resta para você é simplesmente tentar viver seus últimos dias em paz, com tranquilidade, porque sair na rua, tenho certeza de que você não vai conseguir mesmo." A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Dia 10 de abril de 2022, estamos aqui fazendo mais uma live às 22h30 e espero que todos tenham tido um excelente final de semana e aproveito aqui para desejar uma boa semana a todos vocês. Que vocês tenham aí uma semana próspera, de muito trabalho, que vocês possam ganhar tudo que vocês merecem ou até mesmo tudo que vocês precisam. Porque afinal de contas é através do trabalho que a gente consegue sobreviver nessa vida, não é mesmo? Muito bem, tá aí o tema de hoje: Lula, seu lugar é na prisão. Gente, eu estou impressionado com o comportamento do Lula. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu vou fazer uma suposição aqui. Nós vamos
combinar que é apenas uma suposição, isso não deve ser verdade de jeito nenhum. Ele é o líder nas pesquisas, todos vocês estão vendo, não há um instituto de pesquisa que fale o contrário. Ele domina de uma forma até surpreendente. E ultimamente a gente tem visto os institutos de pesquisas darem uma colherzinha de chá bem pequenininha assim para o Bolsonaro, dizendo que a avaliação do governo melhorou e também dizendo que ele subiu nas pesquisas com essa história do Moro ter saído do cenário da campanha presidencial. O Moro já praticamente não é mais colocado como candidato a presidente e não se sabe exatamente o que vai ser dessa terceira via. Então os institutos de pesquisas parece que deram 3, 4, 5, 6 pontos para o presidente, mais ainda assim, muito, mas muito longe do fenomenal líder das pesquisas, o Lula, ex-presidiário ladrão. E aí eu me pergunto, por que é então que o Lula está aí como líder na pesquisa e está com essa raiva toda, está esbravejando para tudo quanto é lado? A gente sabe que campanha eleitoral o cara tem que fazer ali, né? Alguns fazem esse verdadeiro teatro, não tem essa autenticidade que o povo gosta, que o povo quer. E eles têm que fazer. Lembram do Collor, gente? Fernando Collor de Mello, que todo jovem, todo aí com aquela voz imponente, era um verdadeiro artista em cima de um palanque com o microfone na mão. Vocês se lembram disso? Foi em 1989. Se você voltarem um pouco no tempo, poxa gente, 1989 já faz 30 anos que isso aconteceu. Então, por uma pessoa ter acompanhado essa história do Collor, ela deveria ter ali pelo menos uns 15 anos, 15 mais 30, 45 anos. Então, quem tem menos de 45 anos não sabe o que foi essa campanha do Collor. Mas vamos lá. A campanha é o tipo, vale tudo, né? Vale tudo. E o Lula, então, aí, fazendo essas pataquadas, né? Fazendo esse teatro todo. E o povo está cansado de ouvir todas essas besteiras, todo esse teatro todo, uma parte do povo pelo menos, né? E a gente já sabe, a gente não suporta mais mentira. Ele vem fazendo promessas impossíveis e a gente tem aí uma relação para contar para vocês, só que o nosso tempo aqui é curto, eu não quero me estender muito, mas eu quero comentar do comportamento dele. As promessas que são impossíveis, todos nós sabemos que ela é uma estupidez. A gente sabe que essas coisas não vingam. Então, muito bem. Se a gente deixar as pesquisas de lado, essas pesquisas que garantem 100% que o Lula será o próximo presidente, e lá na frente nós vamos conversar e ver exatamente o que isso está acontecendo. A verdade, hoje, inclusive, faltam 175 dias para a campanha. Amanhã serão 174. Imagina como é que serão esses 174 dias de campanha para o Lula. E aí, a cada dia que vai passando, eu estou percebendo que o Lula está ficando meio estranho, ele está ficando meio, digamos assim, senil, maluco, não está mais com as suas ideias, com aquela lógica nas ideias, assim, passando isso para o povo de uma forma mais confiante. E tudo isso tem um porquê, que eu vou contar aqui para vocês. Se vocês observarem os últimos dias, o Lula ele vem dizendo determinadas coisas que ele jamais teria feito em outra campanha. E ele começa a ter um comportamento daquele que, aí é minha opinião, gente, daquele que já perdeu a campanha. Sabe quando você sabe que você vai perder e você não consegue mais reverter esse resultado? Então o que resta para ele? É partir para o ataque, xingar, aumentar o tom de voz, e é isso que eu tenho percebido. Alguém se lembra aí de quando ele teve no Paraná, se eu não me engano, ali na região de Londrina, num movimento junto com o MST, Movimento dos Sem Terras? Vocês se lembram qual foi a frase dele, dizendo que o MST vai ter, abre aspas, né, vamos abrir aspas aqui, papel importante no seu governo. Que papel importante? Aliás, o que faz o MST se não invadir propriedades, destruir plantações, destruir galpões, matar animais,
às vezes roubar ou mesmo até furtar o fruto do trabalho do agricultor, do pecuarista. É isso que eles têm feito. Então é essa turma de baderneiros, de criminosos que Lula quer chamar para o seu governo. Aí veio uma segunda frase dele, dizendo que a classe média é muito privilegiada. O que é a classe média para o brasileiro? As nossas classes aí, segundo os nossos livros de economia, nós somos divididos em 5 categorias, A, B, C, D, E. A classe alta é a classe A média seria B e C, e a D seria a classe média baixa, e a classe E seria a classe baixa. E aí, diz lá que quem ganha um salário mínimo, né, é classe baixa, acima de um salário mínimo, ou é classe média baixa ou é classe média. Seria classe D e classe C. E ele tem dito que é um absurdo a classe média estar sendo privilegiada, e, se eu não me engano, a frase dele foi mais ou menos assim: querem ter mais de uma televisão em casa. Olha, gente, hoje em dia, claro que uma televisão não é barato, mas não é raro mais você ter, às vezes, residência simples, às vezes com 2 aparelhos de televisão. A televisão hoje é praticamente um utensílio doméstico extremamente popular. Praticamente toda residência tem uma televisão, tem um rádio, e às vezes eles compram a segunda, às vezes a terceira televisão. Eu tenho 2 televisões aqui em casa, 2. E também não preciso de mais, obviamente. Mas isso é uma coisa ridícula, e ele vem chamar a gente de privilegiado. O que ele está querendo dizer com isso? Soa muito estranho essa situação dele chamar quem ganha 3, 4 mil reais por mês de pessoas privilegiadas. Aí vem uma situação mais grave, que é as frases dele contra a família, contra os valores da família. E essa semana a coisa pegou. Praticamente ele dizendo que os brasileiros hoje têm uma mente atrasada. Ele defendeu o aborto. E eu já falei aqui em algumas lives com vocês, né? Ele defendendo o aborto. Gente, algum cristão defende o aborto? Algum cristão defende essa pauta? Se alguém defende essa pauta e se diz cristão, com certeza, meu amigo, você não é cristão. Você não é cristão. E, portanto, você está liberado para ser um petista. Agora, um petista que defende aborto, se diz cristão, tem mentira aí nessa frase. Não dá para ficar com essas 2 coisas ao mesmo tempo. E aí ele teve que voltar atrás. Porque lá no começo ele dizia que era a favor do aborto porque tinha que se proteger as mulheres pobres. E aí tentou dizer o contrário, mas aí já não tem jeito, gente. A internet não perdoa, a internet não tem amnésia, e a coisa ficou muito ruim para ele. E uma das melhores frases foi quando ele tentou resolver a guerra com cerveja. Tem que dar risada, né, Lula? Tem que dar risada. Você tentar resolver a guerra com cerveja. Eu já teria chamado o Vladimir Putin de um lado, o presidente da Ucrânia do outro, nós já teríamos tomado uma cerveja e resolvido esse problema. E se nenhuma cerveja não fosse suficiente, a gente toma 2, depois a gente toma 3, depois a gente toma 4, e o cachaceiro ele quer resolver tudo assim. Dá para perceber que o comportamento não está normal. Não está normal. E para a gente fechar isso tudo com chave de ouro, mesmo, foi quando ele declarou, ou ele pediu, convocou sindicalistas, trabalhadores, para mapearem as casas dos parlamentares, dos deputados federais. Engraçado que ele não falou dos senadores, né? Muito interessante, ele não falou dos senadores, só falou dos deputados federais. Obviamente, dentro da Câmara dos Deputados, né, há uma tropa de choque contra ele muito grande mesmo. Não são os bolsonaristas, são os antilulistas, que é muito grande mesmo o tamanho do conglomerado de deputados que são contra o Lula. E aí ele convoca os sindicalistas para descobrirem, mapearem onde é que as casas dos deputados, né, e montarem grupos de pessoas
para tirar a tranquilidade. No começo ele fala em conversar, mas depois ele usa a palavra para perturbar, não só os parlamentares, como principalmente os seus familiares. Essa palavra, né, tirar a tranquilidade, eu acabei colocando aqui por minha conta. E aí, gente, ele ainda até fala, poxa, os sindicatos gastam um dinheiro danado para montar essas caravanas e ir para Brasília, e o deputado lá pouco se importa com isso, porque o que acontece? Montam aquelas caravanas, para um ônibus ali próximo ao Congresso, outro ali próximo ao Congresso, e junta ali 50, 60, 70 ônibus, fazem ali uma farra toda e a gente está lá dentro do Congresso e não vê absolutamente nada do que está acontecendo lá fora. Isso é muito comum mesmo. Normalmente, quem conhece Brasília sabe o que eu estou falando. Alguns deputados entram ali pelo anexo 2, que é onde de vez em quando acontece alguma manifestação. Vez ou outra, já vi manifestação de índio, manifestação recentemente dos enfermeiros, que aliás fizeram um belíssimo trabalho, abordando todos os deputados com educação, com tranquilidade, pedindo a aprovação do projeto lá que prevê o mínimo. Já vi manifestação de motorista, já vi uma manifestação de diversas categorias. Ali é um ambiente super tranquilo. Mas o normal aí a gente nem vê mesmo isso daí. Nesse ponto ele até está certo, que o deputado não dá mínimo para isso. Mas querer ir na casa dos outros, aí ele tomou uma invertida muito grande de alguns parlamentares, inclusive minha, que fui na tribuna, desafiar ele, falei, vem você aqui, porque ele fazendo isso, ele é um covarde, né? Ele põe ali, é como se colocasse os cachorros, né, para ir para cima da caça, né, e ele mesmo fica por trás só dando risada, né, e aguardando o que vai acontecer desse confronto. Esse é o Lula. Esse é o imbecil e boçal Lula ladrão que deveria estar, sabe aonde, Lula? Na prisão. Você deveria estar ali na prisão justamente para pagar suas penas por tudo que você fez e ainda quer fazer mais. Eu acho muito difícil você voltar ao local do crime, viu, Lula? Como diz o seu agora vice-presidente, né, candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, eu acho muito difícil de você voltar ao local do crime. E aí, Lula, o que resta para você é simplesmente tentar viver os seus últimos dias em paz, com tranquilidade, porque sair na rua, tenho certeza que você não vai conseguir mesmo. Tá bom? Galera, deixa eu deixar aqui para vocês uma boa semana para todo mundo. Amanhã é segunda-feira, eu viajo para a região de Presidente Prudente. Vou ficar lá terça, quarta, quinta e provavelmente sexta-feira, 4 dias, não teremos sessão na Câmara dos Deputados. Então vou aproveitar e vou visitar o meu querido Oeste Paulista, começando por Presidente Prudente, onde eu quero levar uma boa notícia ao Hospital Esperança, um hospital oncológico. Eu quero fazer uma visita lá e quero dar uma boa notícia para todos eles, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã às 22h30, se Deus quiser. Valeu, gente. Uma boa semana para todos vocês.